A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 15, nos diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Encontramos nessa porção lida as orações do apóstolo Paulo em favor desta igreja. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. A oração de Paulo, ela pode refletir, nos dá a entender o desejo máximo de Deus para todo crente. Deus tem esse desejo na nossa vida. Então, ele ora para que o Espírito opere nesses irmãos em Éfeso em maior escala. Ele fala sobre isso também no capítulo 3, verso 16, ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui encontramos a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. A importância que o apóstolo Paulo dava para que esta revelação da nossa posição em Cristo Jesus possa ser descoberta. As riquezas espirituais abundantes que são depositadas na nossa conta, podemos assim dizer, usando um termo de contabilidade, por meio do Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo Paulo era que os cristãos de Éfeso entendessem a grande riqueza que tinha em Cristo. O apóstolo sabia da fé e do amor dos efésios e se regozijava com ele. Mas ele queria que eles pudessem entender um pouco mais dessas grandes riquezas, dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava na prisão e ele desejava que seus irmãos em Éfeso pudessem desfrutar dessas orações, e nós encontramos algo muito importante para os nossos dias, que Paulo não pede por bênçãos materiais, mas a sua ênfase é sobre a percepção espiritual que eles deveriam ter e sobre o verdadeiro caráter cristão. Então, são pedidos que também
são aplicáveis aos nossos dias quando os crentes, infelizmente, quando muitos pregam as coisas terrenas, as coisas passageiras, as coisas deste mundo, nós não encontramos esse respaldo bíblico. Encontramos sim verdades profundas como essa, que devemos ter aguçado no nosso ser interior, essas verdades, para que, como Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas de cima, onde Cristo já está ressuscitados. Se estamos vivendo em Cristo, nós temos que pensar nas coisas, nas riquezas espirituais em Cristo Jesus. Paulo não pede que Deus lhe dê aquilo que não tem, mas sim que Deus lhes dê e revele o que já possui. Como diz aqui no verso 18, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para estes cristãos. E ele vai também pedir, como encontramos no verso 17, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A razão desta medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação, conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura. Infelizmente, hoje, quando observamos as pessoas pedindo coisas materiais, devemos entender que isso são praticamente migalhas diante das grandes riquezas espirituais que nós podemos ter em Cristo Jesus. Quando podemos ver a função do Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça vindoura, a fim também de nos entender que a nossa vida é para louvor e glória de Deus na pessoa de Cristo, devemos entender também essas outras ações que o Espírito Santo de Deus tem para nos revelar a verdade da palavra e então nos dá essa sabedoria para compreender esta verdade, que é a palavra de Deus, aqueles tesouros que o Senhor Jesus Cristo tem para revelar, e ele pôde dizer que não são reveladas aos sábios deste mundo, mas são reveladas aos pequeninos. E também, além dessa revelação, podermos aplicá-la em nossa vida. Porque se não aplicarmos a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, que comove o nosso coração, e vê quando o nosso coração não está correspondendo com a vontade de Deus, não adianta nada. Como diz o apóstolo Tiago, nós somos como meros ouvintes, mas não praticantes da palavra. Quando a palavra ela não tem uma ação na vida, no coração da pessoa através do Espírito Santo, não é porque a palavra não tenha poder, o pregador não tenha poder e coisas do gênero, mas é que o endurecimento do coração da pessoa rejeita a aplicação da pessoa à palavra de Deus.
E dessa maneira, Paulo está dizendo que essa verdade ela é dada através do Espírito Santo pela iluminação do Espírito. É o que ele diz aqui no verso 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Existe uma clareza, existe uma luz, existe um convencimento da parte do Espírito Santo, nos dando essa definição do que Deus quer para as nossas vidas. E aí ele vai concluir dizendo: para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Meu prezado irmão ouvinte, você pode ser neste mundo uma pessoa pobre no sentido material, você pode não ter nada neste mundo, você pode ser uma pessoa que não teve ainda uma condição de ter bens materiais, mas saiba que você é rico em Cristo Jesus, que você tem uma riqueza celestial em Cristo Jesus, como o Senhor mesmo disse: aonde o ladrão não rouba nem mina, aonde a traça e a ferrugem não consomem. Esta riqueza está na garantia do banco espiritual seu, é um extrato bancário aonde Deus está depositando, e isso não tem valor, não é algo que você pode comprar, mas é algo que vem da graça de Deus, do poder de Deus, para que, por pior que seja, possa aparecer a nossa situação financeira neste mundo, nós temos que entender que nós somos ricos em Cristo Jesus. E dessa maneira, Paulo, ele vai orando aqui, que muitos têm a incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais. Essas coisas espirituais não podem ser entendidas por causa da sua capacidade de inteligência, do seu conhecimento nos bancos escolares, mas sim ao coração. Quando o seu coração ele é entregue ao conhecimento da palavra de Deus, oh aleluia, este coração é maleável para que o conhecimento das coisas de Deus sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele vai dizer isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, essa era o seu pedido. Qual tem sido o seu pedido em suas orações? E Paulo, então, ele demonstra o seu desejo, aquilo que ele tinha de mais necessário na vida daqueles cristãos, e podemos aplicar também para os nossos dias, para que o Pai, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. É algo de graça, é algo que você não precisa fazer nada, é algo que simplesmente você deseje receber. Alguém pode negar receber um presente. Não, eu não quero. Geralmente não encontramos esse tipo de comportamento. Quando alguém nos dá alguma coisa, nós ficamos agradecidos. E Deus tem esse desejo de nos dar em seu conhecimento o espírito de sabedoria
e de revelação. Então, trata-se da mais elevadas de todas as formas de conhecimento. Olha que coisa linda, por isso que o Evangelho é maravilhoso. Às vezes encontramos um irmãozinho, uma irmãzinha tão simples, mas uma irmãzinha e um irmão do círculo de oração. Uma pessoa que está na casa do Senhor, como aquela mulher Ana, que foi viúva desde da tenra idade, estava sempre no templo, glorificando o nome do Senhor. Uma pessoa cheia da graça e do conhecimento do Senhor. Então o Senhor, Ele dá esse conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. O ateu afirma que não há Deus a ser conhecido. O agnóstico afirma que não há Deus e não tem como conhecê-lo. No entanto, Paulo, ele teve um encontro com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo e ele sabia que um ser humano não é capaz de entender verdadeiramente coisa alguma sem o conhecimento de Deus. Então, esse conhecimento, ele está baseado no homem natural, ele está baseado esse não conhecimento de Deus está baseado no homem natural que não consegue entender as coisas de Deus. Este não conhecimento de Deus está baseado na degeneração humana por causa do pecado. Este não conhecimento é ignorar a Deus deliberadamente e dedicar-se a outros deuses como a idolatria, colocar uma mentira no lugar da verdade e dessa maneira se entregar à imoralidade, à indecência. Então, nós precisamos conhecer a Deus de uma maneira plena. Pessoas que não querem conhecer a Deus como Criador, como sustentador, como governante, como Salvador e juiz. O cristão, pelo contrário, deve crescer no conhecimento de Deus. A salvação é o conhecimento pessoal de Deus em Cristo Jesus, quando o Senhor orou ali na oração sacerdotal de João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A santificação é o conhecimento crescente de Deus. A glorificação é o conhecimento perfeito de Deus, quando um dia o nosso corpo será totalmente transformado. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quanto melhor o conhecermos, melhor conheceremos a nós mesmos e melhor conheceremos também uns aos outros. Não basta conhecer a Deus somente como Salvador. Devemos conhecê-lo também como Pai, amigo, guia, e quanto melhor o conhecermos, mais gratificante será a nossa vida espiritual. Então, a nossa salvação, ela está baseada, conforme esses textos que acabamos de ler em Efésios, no presente e no futuro. É isso que Paulo fala nos versos 17 e 18. E que nós possamos experimentar um poder mais abundante
do Espírito Santo na nossa vida. É o que ele vai dizer no verso 19 e 20. O qual a sobreexcelência. Olha que palavra profunda. O máximo, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Você conhece o poder de Deus? Para que o crente possa progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, para que ele possa dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir a salvação final, é necessário o poder de Deus operando nele. Esse poder é a atividade, é a manifestação, é a força do Espírito Santo operando no crente fiel. É o mesmo Espírito de poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o assentou à destra de Deus nos lugares celestiais. Os cremos segundo a operação da força do seu poder, que realmente você deseja este poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Que Deus nos abençoe e que esse espírito de sabedoria e de revelação esteja bastante atuante em sua vida. É a nossa oração. Amém.